Vou deixar aqui um pequeno espaço. Se tem alguma pergunta, alguma coisa, pessoal, que vocês querem fazer? O Ronald Ibarra é muito bom também. Tem algo que você discorda dele, Samuel? O Ronald Ibarra é excelente. Eu discordo apenas de uma coisa que ele comentou, que ele diz que João Batista, na verdade, seria uma reencarnação de Elias. Ele crê que nós não reencarnamos, mas que, em específico, teve algo que Elias, nesse caso, ele teria reencarnado, e seria João. Né? E eu explico aqui no canal que não, né? Que João é o ser que veio e nasceu aqui, mas Elias não era alguém que nasceu como humano, mas era a figura de João viajando no espaço-tempo no passado para tratar das coisas ali de Israel. Com que objetivo? Porque alguns pensam, mas Elias não era um humano comum? Eu compreendo que não. Porque ele não tem genealogia, ele simplesmente aparece num lugar, se vestia exatamente como João Batista, na região do Jordão. Deus realizou certos tipos de milagres com ele, bem diferenciados, muitos até num estilo físico, para algo semelhante mesmo, só tipo Sansão, que teve algo assim, né? Moisés também, que teve algo muito, certos elementos e sinais muito fortes, mas você percebe que ele é diferente, tanto que eu entendo que ele foi, né, passado para o mundo, uma viagem no tempo para o passado, confrontou Jezabel, confrontou os profetas de Baal, ele sozinho matou 400, né, 450. Como um cara consegue matar 450 homens? Né? Assim como quando Sansão matou ali 1000 homens, com uma queixada de... Eu não sei se eu não lembro se era 1000 ou 3000, me perdoe, porque agora minha mente está cansada, mas com uma queixada, né, de jumento. Só que a questão é que o grande fato é que Elias, ele tinha a hora marcada, o momento e lugar para ir embora. Então eu compreendo que ele é justamente um Ishin. O que é um Ishin? Os Ishin eram homens, na verdade eram anjos, seres celestiais que vinham momentaneamente, mandados por Deus, para este mundo, um tipo de corpo físico, eles ficam aqui durante um tempo, tem que comer e etc e tal. Só que eles depois vão embora, né? E eles não nascem, eles aparecem aqui, né? Por portais, né, dimensionais. Exatamente como aqueles que apareceram com Abraão, comeram, né? Sodoma e Gomorra, lá, que eles estavam ali, as pessoas queriam, né, alguns caras queriam, inclusive, se deitar com eles, né? E sabiam que eles eram diferentes, porque eles geralmente têm, às vezes, um tipo de aparência diferenciada, etc. Ou uma postura, ou se sente a energia deles e tal. Mas é interessante que Elias, ele tem uma hora e local para simplesmente ir embora. Então ele entra lá e entra num redemoinho, que é chamado de redemoinho, mas é um vórtice, né? Vórtices são padrões eletromagnéticos de portas dimensionais do mundo espiritual para o mundo físico aqui. Então ele entrou naquele local e havia um tipo de carruagem celeste acompanhando isso, que provavelmente está conectada e abre esse mundo, esses portais, né? E ele entra naquilo e vai embora. Por quê? Porque ele cumpriu a missão que ele precisava fazer. É interessante que na cultura judaica depois eles foram criando algum tipo de ideia, teorias, mas eles mesmos sabem que são teorias, né? Onde tem alguns escritos no Talmud, em outros lugares, que eles tentam colocar algum tipo de filiação em Elias, porque ele não tem pai nem mãe, eles não sabem quem ele é. E tem a suspeita de que ele é o escritor de Malaquias. E é interessante que Malaquias também não tem, ninguém sabe quem é, e ele, na verdade, é Malachiah, né? Tipo como se fosse um Malach de Iah, um anjo de Iah, anônimo. E é interessante que ele fala sobre João, escreve sobre João e sobre Jesus. E é considerado, né, um dos últimos, ou o último livro de um período que eles entendem de silêncio. Aí tem os livros apócrifos e tal, mas daquilo que eles consideram como um livro inspirado. Como foi, tipo, uma última deixa, né? Elias foi e deixou esse último livro de um profeta também que é meio anônimo, porque eles não sabem, assim, sabem o nome, mas não sabem onde, quando ele nasceu, de que pai, mãe e nem quando morreu. E aí eles também criaram teorias, mas eu entendo que é Elias o escritor do livro de Malaquias. É ele, né, o anjo de Iah, e ele escreveu inclusive sobre, é interessante que lá fala sobre o anjo do pacto, né, o mensageiro do pacto. Ele chama de mensageiro do pacto. E o da aliança, né? Então ele está falando sobre a figura de João Batista, da pré-existência, que já viria, e sobre Jesus também, na pré-existência, que é o Messias e viria.
E esse mensageiro prepararia o caminho para aquele que é o anjo do pacto, para Jesus, né? E isso é interessante. E não há nenhum problema chamar Jesus de anjo, desde que vocês entendam que anjo é um ser divino, e Jesus é o Filho divino e é o principal. Dentre os seres, os filhos de Deus, é por isso que em Hebreus, né, e existe um texto do Velho Testamento, que diz, a qual dos seres celestiais, dos anjos, né, te disse, hoje te gerei, no sentido de que ele é o especial, Jesus é o primogênito da criação, ele é aquele que é o Messias, gente, é o Mashiach, do qual todos os seres se dobram. Foi dada uma ordem, né, beijai o Filho, de dobrar-se a ele por tudo que ele fez. Jesus, se não fosse por ele, nós não estaremos aqui, e eu não vou render minhas homenagens e reverenciá-lo nesse sentido. Obviamente que o Pai está acima de tudo, mas é a ordem do Eterno. Por isso que ele foi exaltado, né, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é tudo simples, isso. A gente tem isso no dia a dia, as hierarquias, maior, menor. Na família tem o pai, o filho, a mãe, né, o filho mais velho. Né? É tão simples, está tudo na tua cara. Essa é a mensagem que eu sempre preguei desde o início do canal. Está tudo diante de vocês. Existem muitas profundidades, existem muitas mais coisas que eu posso colocar, e eu pretendo talvez colocar, sim, em grupos privados, mas eu vou encerrar realmente a mensagem do canal. Eu teria mais coisas, posso sim, talvez falar, mas também você que vou sofrer preconceito. Eu queria falar muito sobre a física quântica, que são coisas que os canais gerais, principalmente de Nova Era, falam, querem falar com o intuito de não de algo mal, mas muitas pessoas acabam misturando, não sabendo separar isso. E eu queria falar isso de uma maneira bíblica, mostrar para vocês coisas práticas. Mas eu sei que Deus vai dar a direção certa. Mas sobre a Bíblia, sim, eu encerro aqui essas questões. Né? Então, poderia colocar outras coisas. Eu tinha separado mais coisas, mas eu resolvi, inclusive, não falar sobre algumas e apenas colocar, para que vocês entendam esse padrão de novos céus e nova terra, que foi Jesus, com o Messias, a ordem da questão cronológica, a separação e os paralelos de Jesus, Satanás, e a figura do Espírito Santo e essa mãe das abominações. Até poderia mostrar mais sobre ela, mas não é o objetivo também ficar falando muito dessa entidade, porque assim como a Bíblia a deixou também meio de lado, deixa ela de lado também. Posso, talvez, em documentários, algumas coisas que eu vou fazer, dar detalhes disso para que as pessoas acordem e saibam quem é o espírito maligno que está por trás deste mundo, que tenta fazer o papel do Espírito Santo. Reparem que é sempre uma forma de querer copiar o reino dos céus. Né? A figura do Pai, a figura de Cristo e a figura do Espírito Santo e a figura da igreja. E aí você faz todas essas conexões, você começa a perceber que Satanás ele quer ficar no lugar do Pai, essa mãe das abominações fica no papel do Espírito Santo, né? E Satanás ele quer levantar seus filhos, seus seres malignos. Aí a gente tem o principal, é a figura do anticristo. Né? Aí isso é uma outra coisa, mas é isso.